Salve, salve, salve. Jesus te abençoe aí, aonde quer que você esteja, seja quem quer que você seja, né? Todo ser humano é especial para Deus. Aquilo que você pensa, aquilo que você faz é muito importante para Deus, para nós que vivemos em sociedade, vivemos nesse mundo, né? E nós só estamos aqui porque Deus nos ama e porque nós temos que, depois que tomamos consciência de muitas coisas, nós também temos a missão de transmitir aquilo que nós ouvimos e aquilo que vimos, né? E a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? Vamos lá? Nós vamos louvar o Senhor com o hino 450 do cantor cristão, a primeira e segunda estrofe, né? Jesus esteja abençoando. Pai do Senhor, minha irmã Elzi, né? Todos aqueles que nos ouvem aqui, Varginha, nos ouvem nas cidades vizinhas, Três Corações, né? Em todo o estado de Minas, Rio de Janeiro, no mundo, né? Aonde quer que é uma pessoa que ouça, né? A pregação do Evangelho é algo maravilhoso. Vamos lá? O título é Igreja Alerta. É tempo, o mestre está chamando já marchar, marchar, confiando em seu amor, partir, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, para Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem, atravessando o imenso mar, e já, sim, já, levando as novas com amor, sem esquecer também aqui de semear. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, para Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus queridos, eu estou numa conferência, né? Eu estou fazendo uma série de conferências biblicamente, sobre reflexões bíblicas, sobre finanças na Bíblia. Eu já citei que a Bíblia fala 200 e poucas vezes sobre fé, 200 e poucas vezes sobre salvação, mas ela fala mais de 2.000 vezes sobre finanças. Esse assunto, ele tem sido assim, a motivação de muita coisa desagradável, né? Muito desagradável, né? Quantas pessoas morrem por causa do dinheiro, né? Dívida de R$ 1, de R$ 5. Quantas pessoas perdem a sua moral, o seu caráter, por causa de centavos, né? Pensando que é muito dinheiro. Quantas pessoas perdem o seu nome, que é uma coisa super importante, o nosso nome, né? A Bíblia pede que nós devemos zelar pelo nosso nome. E a conduta que nós temos com o nosso dinheiro, às vezes, demonstra que nós não temos cuidado com o nosso nome, né? Quando não pagamos as dívidas que nós fazemos. Eu não estou falando de crise, eu não estou falando de desemprego, nada disso. Quando você deve alguém e não pode pagar, você tem que ir lá, você tem que enfrentar. Depois você tem que dizer para a pessoa: a hora que eu puder te pagar, se quiser cobrar juros, eu estou aqui para pagar, e tal, mas no momento eu não posso, né? É isso que se faz.
dizem que os problemas na nossa vida não são os problemas. Diz que na nossa vida a situação é o que nós fazemos com os problemas, né? Mas olha só, é uma parábola, né, muito interessante. Jesus vai... Quando eu compreendi essa parábola, eu fiquei estarrecido, porque o tema da minha mensagem hoje à noite é um mundo, um mundo, um mundo astuto para uma igreja imprudente, né? Um mundo astuto para uma igreja imprudente, tá? Então, olha só, a parábola está em Lucas capítulo 16, é o doutor Lucas que escreveu, né? Que pesquisou essa parábola, e a história conta o seguinte, né? Jesus está contando essas parábolas aos seus discípulos, né? Havia certo homem rico, era um homem muito rico, e o qual tinha um mordomo. A função de mordomo, irmãos, é uma função muito grande. As pessoas não têm noção do que é um mordomo numa família, né? Um mordomo é um administrador de tudo naquela casa, né? O José no Egito foi mordomo. Um mordomo só não tem, assim, ele só não tem acesso à esposa, né? Só não tem acesso a ser intimidade, mas ele administra tudo numa casa. E Jesus disse que esse homem rico tinha um mordomo. E aqui na terra nós somos mordomos. Ele confiou isso a nós, né? Ele confiou isso a nós. A mordomia, cuidar das coisas, prestar relatório das coisas. Olha, Deus está nos dando essa vida, mas um dia Ele vai se sentar conosco e vai perguntar tudo aquilo que nós fizemos com a nossa vida, né? E aquilo que nós fizemos com a nossa família, o que nós fizemos com nossos dons, né? Ó, tudo está aí gratuitamente, mas tudo isso um dia vai ser aclarado, né? E aí ele diz o seguinte, que o mordomo foi acusado de dissipar os seus bens, quer dizer, o homem rico ficou sabendo que o mordomo estava usando de desonestidade, tá? Tava diminuindo, estava pegando dinheiro, estava dissipando os bens do rico, né? Quer dizer, estava espoliando, né? Não estava sendo honesto, né? Não estava sendo honesto. E ele chamando disse, que é isso que eu ouço de ti? Quer dizer, o patrão, o rico, ficou sabendo das bocas aí, porque as pessoas comentam as coisas, né? Dá conta da tua mordomia, porque já não pode ser mais meu mordomo. Aí o homem muito rico disse, ó, você vai ser demitido. Vou te mandar embora porque fiquei sabendo disso e você está subtraindo. Mas aí o rei de imediato deu um aviso prévio para ele. Segundo hoje a nossa lei trabalhista, toda pessoa quando vai sair do emprego, ele tem que avisar e ficar 30 dias até o patrão arrumar outro, ou então o patrão avisa que ele está demitido e dá 30 dias, geralmente a pessoa sai mais cedo, 2 horas mais cedo, e para poder procurar o emprego. As grandes firmas, as multinacionais no Brasil, criou um método interessante, né? Quando elas demitiam, elas já demitiam na hora. A pessoa já recebia o aviso prévio e já ia na sessão só pegar as coisas. Talvez para a pessoa não ficar lá, não fazer alguma coisa errada, não prejudicar aquela firma e tal. E eles pagavam o aviso prévio para a pessoa ficar em casa. Mas esse rei aqui seguiu aquela lei antiga. Ele falou, ó, você vai ficar aí mais 30 dias trabalhando, mas você já pode procurar outro emprego, você pode estar. Aí o mordomo disse consigo, ele disse com ele mesmo, ó, que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Quer dizer, o que eu vou fazer? Eu perdendo esse emprego aqui. Ele reclama e diz, não, as cavar eu não posso. Trabalhar na enxada na prefeitura, eu não posso. Porque já não... cavar não posso. Mendigar tenho vergonha. Interessante, né? Ele tinha vergonha de mendigar, mas não tinha vergonha de roubar. Coisa esquisita, né? Tem pessoas que não têm vergonha de roubar, mas têm vergonha de pedir alguma coisa aos outros, né? Uma coisa muito esquisita aqui, mas algumas verdades muito importantes. Eu sei o que eu hei de fazer. Aí ele ficou pensando, o que eu vou fazer? Ele ficou matutando, o que eu vou fazer? Aí ele fez o seguinte, né? O que eu vou fazer? Eu ainda estou no poder, né? Aí quando eu for desapossado e tal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma negociata com as dívidas
porque quando eu ficar desempregado, eu vou receber apoio dessas pessoas que eu ajudei. Olha a astúcia! A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então, o que ele fez? Chamou os devedores lá do homem rico e disse, chamando-se cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. Disse-lhe, toma a tua obrigação, assenta-te já e escreve 50. Olha só, ele deu um desconto de 50% por conta própria dele. Ele está ratificando aquilo que o homem rico já sabe, hein? Que ele subtraía, hein? E disse-lhe depois ao outro, e tu quanto deves? 100 alqueires de trigo. Disse-lhe, toma e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Olha que coisa, olha que história. Jesus não está dizendo que concorda com as falcatruas. Jesus não está dizendo que concorda com as astúcias do mundo. Jesus está dizendo que os homens são astutos, mas que os homens que o servem são imprudentes. Os homens que são cristãos são imprudentes. Nós vamos ver por quê. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no além não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou de chegar um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Meus queridos, é o seguinte. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte. Que nós não sabemos usar o nosso dinheiro para fazer amigos para o reino celestial. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que as pessoas do mundo, elas são mais generosas, mais liberais. Quando elas se veem em dificuldades, elas têm mais ajuda. E uma pessoa que é cristã, ou mesmo sendo cristã, ela é mão fechada, ela tem escorpião no bolso, essa pessoa não vai ter socorro. E essa pessoa não usa. Falar em riquezas da injustiça é o seguinte, a pessoa não tem consciência que tudo que ele tem e tudo que ele vem de Deus. Por que o homem reclama de dar 10%, entregar 10%? Por que o homem reclama de dar 30%, de dar 40% do seu dízimo, da sua oferta, daquilo que ele tem, das roupas que ele não usa? Olha, e outra coisa, Jesus disse que se essa pessoa não é fiel no mínimo, no pouco não vai ser fiel no muito. Tem gente que diz, eu não posso entregar o dízimo de R$10, R$1 vai fazer muita falta. Olha, você não pode entregar de 1 e não vai entregar de 1.000. Ele não vai te entregar de 10.000. Como é que a pessoa quer ser próspera se ela não é fiel nem no mínimo, nem no pouco que ela tem, não é fiel. Não vai ser nunca no muito. A pessoa não é generosa. Eu quero contar duas coisas para vocês. Quando eu fui pastorear minha primeira igreja, eu fui ser missionário da primeira igreja batista em Jardim América, no Rio de Janeiro. E eu fui ser pastor lá no sertão do Rio, no interior de Campos dos Goitacazes, a 80 quilômetros daquela grande cidade. Fui morar lá no sertão. E, irmãos, o homem mais rico, aquela região é muito pobre. A renda per capita do Brasil, a menor é daquela região. Lá era distrito de São João da Barra, né? Mas você tinha que passar por Campos, pela rodovia, pela 101, né? Que faz Rio e Vitória do Espírito Santo. O homem mais rico daquele lugar era o senhor Bindô. O apelido dele era senhor Bindô. O senhor Bindô tinha uma serraria, ele era pai de muitos filhos, já era um homem muito idoso. Nunca entrou em nosso templo, nunca foi a um culto, mas eu o visitava e ele aprendeu a ler até os meus pensamentos. Quando eu precisava de um veraneio para fazer um culto, fazer cultos no cemitério, livre, ele me emprestava veraneio, não me cobrava nada. Todo mundo falava de Sobindô, ele ajudava todo mundo. Me emprestou caminhão para ir mais longe fazer batismo. O Sobindô,
uma vez eu falei para a igreja que nós precisávamos comprar madeira para fazer pelo menos mais 4 bancos. Naquele domingo eu visitei à tarde. E não sei, o Espírito Santo trabalhou, eu visitando, não cheguei a falar nada com ele. Ele me disse, pastor, mande o carpinteiro da igreja e medir e vir à serraria que eu quero doar 4 bancos para a igreja. Irmãos, aquele homem não devotava, não expressava a sua fé, né, da maneira que nós expressamos. Mas aquele homem, eu acho que ele não é vivo mais, mas ele teve uma vida longeva. Era um homem super generoso. Era um homem super generoso. Tenho certeza que muita gente faria uma leitura ruim dele. Mas ele não aceitou Jesus ainda, ele não vai para os céus. Isso aí, né, não vamos entrar nesses detalhes hoje, né? Mas o Sobindô, ele usava tudo que ele tinha para servir as pessoas e para dar um grande exemplo, né? E quantas pessoas servem a Deus? Tem gente que tem o poder na mão, tem o copo d'água, ela não bebe, não dá para o outro beber. Quantas igrejas ricas eu já fui pregar e saí de lá sem nenhuma gratificação, né? Sem ser honrado financeiramente, vivendo pela fé, né? E uma outra pessoa, meu filho estudava no Polivalente, em São Lourenço, e ele estudava com o filho de um rico lá, o Carlos era gerente, foi gerente do Banco Real, e agora era gerente de uma locadora de automóveis. E fiquei conhecendo ele e tal, o rapaz quis aceitar Jesus, o rapazinho, né, o garoto, o Lucas hoje é um homem casado e tudo mais, o Lucas ia na minha casa, o Anderson frequentava a casa dele, inclusive, um dia eu fiquei sabendo que ele perguntou para funcionária lá na casa dele, perguntou de quem que esse garoto aí é filho, né? Nós devemos saber das amizades dos nossos filhos. Aí a funcionária disse assim, não, esse garoto é filho do pastor e ele é filho da professora, né, que trabalha também lá no Polivalente, professora, né, esposa do pastor. Aí falou, ai, né, ele pensou, né, gente boa para estar aqui com meu filho. E o meu filho já era músico, meu filho cantava na igreja, meu filho, graças a Deus, eu tenho 2 filhos, nunca tomaram bomba, nunca repetiram o ano, e eu tive que mudar diversas vezes de cidade, em todas as escolas, Deus os abençoou, mesmo a gente tendo uma vida limitada, né? Uma vida simples. E um dia o filho dele, eu soube que o filho dele teve uma discussão com ele, querendo aceitar Jesus, querendo frequentar a igreja, e ele foi e disse, pai, eu quero ser igual o Anderson. Ele falou, por quê? O Anderson não toma bomba, o Anderson sabe tocar piano, o Anderson canta, e ele desejou tudo aquilo que o Anderson. Mas o Carlos, uma vez eu recebi um pastor de longe, né, que sempre me ouve, e recebi o pastor, Zé Fernandes, lá do Mato Grosso do Sul, e fomos alocar um carro, né? E o pastor Zé Fernandes, ele locamos o carro disse que era para pôr no meu nome, depois ele não cobrou nada, porque disse que eu já era de lá. E todas as vezes que eu precisava, às vezes, de um carro, eu ligava, explicava a minha situação, e ele dizia, pastor, eu sei da minha missão. Depois esse homem se converteu, né? O evangelho chegou lá, fui na casa dele, então depois ele se converteu muito tempo depois. Mas ele era um homem que não era crente e era muito generoso. Né? Olha só o que Jesus está dizendo, que no mundo aí tem muitos homens. Vocês sabiam que tem muita gente que não é crente e é dizimista? Muita gente que não é membro de igreja, é dizimista, é ofertante. Quantas pessoas cooperaram comigo, o Weiner, de uma loja em São Lourenço? Quantas pessoas já me ajudou no ministério? Ana Maria, e não eram membros de igreja. E quantas pessoas às vezes são membros da igreja há 10, há 20, há 30 anos e nunca se converte no bolso. E a Bíblia diz que Deus não, quando a pessoa é fiel no pouco, ele vai colocar sobre o muito. Tem gente que almeja o muito, mas nunca vai ter o muito. Porque se ele não é fiel no pouco, ele não vai ser no muito. Se uma pessoa não tem coragem de dar 10 centavos, se ele não tem coragem de dar muito pouco, ele não vai dar também muito. Ele não vai entregar, não vai dar, não vai ser generoso, nada disso, meus queridos. Eu vou terminar aqui contando aquela história do Rex Humber, né? Rex Humber foi o primeiro programa evangélico que eu vi na minha vida, assim, era dos Estados Unidos para o Brasil.
Lá pelos idos da década de 70, né? O Rex Hammer, depois veio o Jim Swaggart e tal. O Bernard Johnson também teve programa na televisão por 7, 8 anos, né? O Rex Hammer conta que o pai dele era pastor há muitos anos numa cidade e a gente acaba fazendo amizade com muitas pessoas. O seu pai foi um dono de uma loja, né, assim, que era muito famosa na cidade, chamou o pastor e particular lá, ele contou para o pastor, dizendo, pastor, eu estou indo à falência, né, estou indo à falência. E o senhor tem algum conselho para me dar? O que eu faço? E o pai dele disse, olha, a única coisa que eu posso te falar é o seguinte, o princípio que eu conheço da Bíblia é que a pessoa deve entregar o seu dízimo, né? Isso tanto é aconselhado para aquele que conhece mais a Bíblia, conhece a palavra de Deus e tal, né? Mas esse conselho é o que está lá. O Rex Hammer não entra em detalhes sobre a fé desse homem, qual a igreja que ele frequentava, também não pediu que ele entregasse para ele ou para a igreja dele, ele deu todas as orientações. E aquela loja estava falida. E sabe o que aconteceu? Aquele homem passou a entregar o seu dízimo. Ele passou a entregar o seu dízimo. E aquele homem, Deus o abençoou e ele saiu da falência. Ele saiu da falência. Meus amigos, tem pessoas que querem sair da falência sem entregar o que é de Deus. Não tem jeito. Outra coisa, tem pessoas que têm o dinheiro e dizem, ou eu entrego o dízimo ou eu pago uma conta. Escuta, melhor ficar devendo para quem? É melhor ficar devendo para Deus ou para os homens? Eu acho melhor ficar devendo para os homens. Mas pastor, Deus sabe da minha situação, Deus me entende, Deus me compreende, meu filho. Está lá na palavra dele. Tem coisas que a gente não negocia. Não tem como negociar, não. Entendeu? E o dinheiro prende mesmo o coração do homem. Meu querido, que você tenha uma boa noite. Eu vou orar que você tenha uma boa semana. A última semana do mês de setembro, né? Que Deus abençoe aí em todos os sentidos. Querido Deus e Pai, abençoe aqueles que nos veem, aqueles que nos ouvem. Senhor, faça uma obra em nossos corações, Senhor. A nossa questão no coração não é se eu posso dar ou se eu posso entregar. A questão, Senhor, é uma atitude de obediência. O Senhor diz assim, obediência quero e não sacrifício, mas tem que obedecer, Senhor. Abençoa, Senhor, toca no coração, Senhor. Abençoa aqueles que devem tomar essa lição do mundo astuto, né? O mundo é astuto, o mundo da gorjeta, o mundo remunera aqueles que prestam serviço, o mundo faz tudo isso. E os cristãos, Senhor, não querem fazê-lo, né? E por isso, às vezes, não vê milagre na sua vida, não vê cura, não vê milagre na vida dos seus filhos, porque ele bloqueia, Senhor. Porque quem não tem a mão aberta para dar, não tem a mão aberta para receber. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Jesus te abençoe. Beijo no coração.